Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Carol Targino, você está no canal Entre Linhas com Targino e no vídeo de hoje nós vamos resolver questões antigas do vestibular da CEDERJ, questões de língua portuguesa. Então se você está aí na reta final da sua preparação para o vestibular 2026.2, é muito importante que você reserve esse tempo para resolver provas antigas. Então antes de partir para o vídeo, faça a prova antiga, tente fazer e antes de consultar o gabarito, você vem aqui assistir o vídeo para você entender os seus erros e os seus acertos e aí sim fazer uma prova com bastante segurança. Então, sem mais demoras, vem comigo! Então vamos lá começar a resolver essas questões. Primeira questão, a gente tem esse texto pequenininho para ler, então acompanhe a leitura. A Casa Escura, de Eliane Brum. Minha família vivia no apartamento velho quando eu nasci. Era grande e escuro, em cima da casa da minha avó. Do meu avô também, mas ele não contava. Essa casa ficava diante da praça, bem no centro. A praça era um ponto de armistício, território neutro, a separar duas grandes igrejas, a católica e a protestante. Ou a nossa e a dos alemães. Para mim, a sem relógio e a com relógio. Cenário desacomodado numa cidade de terra vermelha chamada Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul, uma cidade de uns 70 mil habitantes, onde na primavera o vento faz redemoinhos sanguíneos na deserção do domingo. Uma cidade com domingos demais, domingos cheios de dentes. Vivi nesse apartamento até os 5 anos. Eu o detestava por causa do escuro, mas por pouco não morri quando tive de deixá-lo. Então vamos lá para a primeira questão. Eliane Brum é uma das mais importantes jornalistas e escritoras brasileiras. No texto A Casa Escura, a narradora faz uma descrição subjetiva do lugar onde morou. Marque a opção em que a expressão sublinhada à esquerda corresponde ao sentido textual a ela atribuído à direita. Por que é importante nós irmos para o texto? Porque cada expressãozinha aqui que nós vamos analisar tem um contexto relacionado dentro do texto. Então, vamos lá analisar cada uma das alternativas. Você já sabe que o gabarito aí é a alternativa C, a gente vai analisar por que não as outras. Então, a primeira, do meu avô também, mas ele não contava. Então, a gente vai analisar o não contava, que é o que está sublinhado. E aí, a correspondência seria, ele estava demente, acamado. No trecho, quando a gente vê a narradora falando que a casa era da avó, né, era grande e escuro, em cima da casa da minha avó. Então, primeiro referente à avó. E aí, como uma espécie de ressalva, vem do meu avô também, mas ele não contava. Esse não contava não tem a ver com o estado mental, estado de saúde desse avô. Estava demente, e sim que talvez ele fosse uma pessoa que não participa ou não participava da vida familiar, tá? Então a gente não pode marcar essa como correta. Alternativa B. A praça era um ponto de armistício, e aí a correspondência seria de guerras de brigas de crianças. Se você não sabe o significado dessa palavra, ia ficar um pouco complicado você marcar essa alternativa ou descartar essa alternativa. Armistício significa trégua, mas se você voltar lá no texto, você vai ver que existe uma certa dica para te ajudar. Praça era um ponto de armistício, território neutro. Então, se é um território neutro, não pode ser um território de guerras, como está aqui pontuado na alternativa B. Então, ainda que você não tivesse tanta certeza do significado no contexto, ou seja, lá no texto, você conseguiria descartar essa alternativa. Nosso gabarito, alternativa C. Na primavera, o vento faz redemoinhos sanguíneos, da cor do sangue vermelho. Sanguíneo, sangue. Então a gente tem aqui uma correspondência em relação não ao próprio sangue em si, mas a cor que ele tem. Nosso gabarito está correto. Então nessa descrição que a autora está fazendo, existe uma tonalidade vermelha que ela atribui ao vermelho do sangue. E para a gente descartar a alternativa D, uma cidade com domingos demais, domingos cheios de dentes. E aí, linha 14 e 15, sorridentes felizes. Você poderia talvez marcar essa daqui, porque quando a gente pensa em cheios de dentes, a gente pensa logo no sorriso. Um sorriso largo é um sorriso cheio de dentes. Mas cuidado, esse texto não tá falando de uma memória necessariamente feliz. Esse cheio de dentes tem um sentido de assustador, de terrível. Olha o desfecho do texto, lá no último parágrafo. Vivi nesse apartamento até os 5 anos. Eu o detestava. O título do texto, A Casa Escura. Então, esses sorridentes felizes não têm uma relação com a própria atmosfera textual, com aquilo que a Eliane tá narrando. Tá? Então, esse cheio de dentes não tem a ver com felicidade nem com sorriso, mas com uma coisa assustadora, alguma coisa que fosse devorar. Certo? Então vamos lá para a próxima questão. Seguindo,
E é comum que a CEDERJ utilize o mesmo texto para fazer várias questões. O Enem começou a fazer isso ano passado, colocou um texto enorme, um texto de uma página. A galera não estava muito acostumada, mas a CEDERJ tem esse costume de fazer. É bom que você aproveita um texto para fazer mais questões, você volta nesse texto, amplia a interpretação e você tem um acumulado de leitura menor por prova. Isso é muito bom. Então vamos lá. Segunda questão é uma questão gramatical, já não tem a ver com interpretação de texto. As formas verbais sublinhadas em minha família vivia no apartamento velho quando eu nasci. Então, formas verbais vivia e nasci. Estão a primeira no pretérito imperfeito do indicativo e a segunda no pretérito perfeito do indicativo e expressam respectivamente. Vamos lá, pretérito imperfeito é uma ação que não foi concluída, que não está acabada, por isso que é imperfeito. E o pretérito perfeito é uma ação finalizada. Você precisava entender qual que é o sentido do pretérito imperfeito e do pretérito perfeito. Nem precisava classificar o tempo, porque a própria questão trouxe para você a classificação de ambos os tempos. Então é só entender que dentro do contexto, o primeiro, minha família vivia, a gente não sabe quando ela deixou de viver. E quando ela fala que nasceu, quando eu nasci, essa foi uma ação finalizada. Não tem como ela estar num processo de nascimento, marcando com pretérito perfeito. Então, nosso gabarito, alternativa D. Ação não concluída, que é o vivia, e ação terminada, que é o nasceu. Não quer dizer que a ação não concluída ela não esteja no passado. E a gente pode pensar assim, Carol, uma ação não concluída é uma ação que está no presente, não necessariamente. Quando a gente usa o pretérito imperfeito, é uma ação que está no passado, eu não sei quando ela não concluiu, mas ela é uma ação do passado, certo? Terceira questão, em a praça era um ponto de armistício, território neutro a separar duas grandes igrejas, a católica e a protestante. A expressão sublinhada do ponto de vista sintático exerce a função de. Então, questão número 2 vai abordar morfologia. A gente precisa entender verbo e entender o seu valor semântico, então é morfologia e semântica dentro da construção textual. Essa terceira questão vai trazer sintaxe. Você vai ter que voltar lá e lembrar termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. E aqui nós estamos diante de um termo acessório. Esse trecho que está sublinhado, ele está separado por vírgulas. Ele serve a um propósito para definir esse ponto de armistício, território neutro, a separar duas grandes igrejas. E esse termo acessório, separado por vírgulas, que tem uma função de explicar, especificar, definir, ele se chama aposto, equivalendo ao termo que a antecede. Seguindo, os vocábulos sublinhados em para mim, a sem relógio, e a com relógio evidencia uma relação baseada em. Agora a gente tem uma questão que vai envolver figura de linguagem. Figura de linguagem está dentro do aspecto de interpretação de texto e parte estilística. Como eu mobilizo as palavras, como eu mobilizo expressões para construir um efeito de sentido. E aqui você precisa perceber que eu tenho sem e com uma relação de oposição entre as ideias. Uma igreja que tinha relógio e uma igreja que não tinha relógio. Era assim que elas se diferenciavam para a autora. Essa figura de linguagem é conhecida como antítese, tá? Então, quando eu tenho oposição, essa oposição de palavras sem e com, que eu tenho duas preposições, mas com sentidos opostos, uma de conter e outra de não conter. Então, a gente tem uma antítese. Por que não metáfora? Porque metáfora é uma comparação implícita. Metonímia é quando eu substituo uma coisa por outra. E eufemismo é quando eu suavizo a linguagem. Então aqui eu estou trabalhando com oposições, essas oposições estão marcadas pelas preposições, então a gente vai marcar antítese. Questão número 5, pronome relativo onde, sublinhado em uma cidade de uns 70 mil habitantes, onde na primavera o vento faz redemoinhos sanguíneos na deserção do domingo. Redemoinhos, né, sanguíneos na deserção do domingo. É uma forma coesiva e faz referência a. Então aqui eu estou trabalhando coesão textual. O onde, ele é um pronome relativo que sempre vai se referir a um lugar, tá? Então, eu estou me referindo à cidade de 70 mil habitantes. Então, o nosso gabarito aí vai ser a alternativa C. Uma cidade de uns 70 mil habitantes pelo mecanismo da anáfora. O que é anáfora? É quando eu retomo um elemento, um termo que já foi anunciado dentro do texto. Então, é algo que já foi dito e eu estou só retomando. No caso, eu já tinha falado sobre a cidade e para não repetir de novo a cidade, 70 mil habitantes, eu uso o recurso do onde.
onde pronome relativo locativo que está se referindo a um lugar que a gente acabou de mencionar. Então, já mencionei anáfora. Vou mencionar catáfora, e esses são recursos da coesão. É muito importante que você não confunda anáfora, coesão, com anáfora, figura de linguagem. A anáfora na figura de linguagem é a repetição de uma palavra. Igual aquela música Águas de Março, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Esse verbo é está sendo repetido. Então, a figura de linguagem que a gente tem aí é a anáfora. Então, não confunda. Na estilística, eu tenho uma figura de linguagem chamada anáfora, e na coesão eu tenho um recurso que se chama anáfora. São coisas diferentes. E por fim, para a gente caminhar para o desfecho desse vídeo e para o desfecho dessa resolução, a última questão, contexto agora diferente, a gente está diante aí de uma charge, né? Como será que os vizinhos vivem? Como será que os vizinhos sobrevivem? Isso é um retrato de Paraisópolis e é um retrato da desigualdade social lá em São Paulo e também do Brasil como um todo. Eu tenho um lado preenchido por uma comunidade, por uma favela, e eu tenho um outro lado que é um condomínio de luxo e eles estão separados, eles ocupam o mesmo espaço na cidade, mas estão separados por um muro. Então vamos lá. Como será que os vizinhos vivem? Como será que os vizinhos sobrevivem? Apoiando-se na parcela visual do cartoon, a diferença entre os sentidos dos verbos sublinhados vivem e sobrevivem coloca em relevo justamente essa balança de desigualdade, tá? Então, o nosso gabarito aí, a desigualdade social entre pobres e ricos. Por que não as outras? O preconceito mútuo contra abastados e favelados, preconceito mútuo é como se tanto quem está de um lado como está de outro não quisesse se relacionar. E é o que acontece muito pelo contrário. Tanto um lado como o outro imagina a vida do outro. Então, aqui tem até uma relação de alteridade, não uma relação de preconceito. A empatia solidária entre as classes sociais ainda não é empatia porque é uma pergunta. Como é que será que vive? Como é que será que sobrevive? Eu ainda não conheço a situação do próximo. Então é importante você não ir muito além dessa interpretação. O índice de escolaridade da vida no campo e na cidade, isso aqui não tem nada a ver. Então é importante você pontuar. A gente vai analisar o cartoon, a gente vai analisar aqui o quadro, mas também vamos analisar os verbos sobreviver e viver, para marcar essa desigualdade. Quem tem poucos recursos sobrevive, quem tem muitos recursos vive. Espero que tenha te ajudado aí na sua preparação, nessa reta final. Se você gostou desse conteúdo, fica aqui nesse canal. Semana que vem a gente vai resolver mais uma provinha. Espero que você consiga a tão sonhada aprovação do vestibular da CEDERJ. Um beijo, tchau, tchau!